Voltamos ao nosso Tome Ciência. Estamos hoje com um representante das medalhas conquistadas pelo Brasil em Olimpíadas Científicas. No intervalo, o Nicolau, aqui ao meu lado, estava, de certa maneira, falando bastante, né? Aí ele me revelou aqui que foi microfone de ouro nas Olimpíadas. Em duas Olimpíadas Internacionais. Na IMA, Olimpíada Internacional de Matemática, tem essa brincadeira de atribuir ao líder que mais fala, não pela qualidade das intervenções, pela mera quantidade das intervenções. Bem, deixa eu aproveitar aqui a sua fluência para você explicar para a gente. Você fez o caminho normal, o doutorado, é professor hoje em dia na universidade. E essa história, como é que pode funcionar essa história do Daniel fazer mestrado, fazer... Sim. O Daniel, ele está fazendo uma coisa um pouco excepcional, mas o sistema brasileiro, se você seguir as regras, ele é um sistema engessado. Ele é um sistema que torna muito difícil o aluno talentoso avançar no seu ritmo. Veja, o Daniel, ele me disse que ele está no 2º ano do ensino médio. Se ele fosse seguir as regras, esse ano ele ia estudar só um pouquinho do tempo de matemática, ele ia ter que estudar aquele monte de outras matérias do ensino médio a maior parte do tempo. Sim, mas algumas como português e história seriam necessárias para a formação dele. Mas ele ia ter que estudar só um pouquinho da coisa que ele realmente gosta. Sim. Ele ia ter muito pouco tempo. E o que ele ia estar estudando é uma matemática muito básica para ele. Que ele já está muito mais além. Ele já está muito mais além. Isso esse ano e ano que vem. E em 2015, quando ele entrasse na universidade, ele ia estar fazendo cálculo 1 e álgebra linear, que são matérias que ele já fez o equivalente disso há muito tempo. Quer dizer, ele só ia estar estudando matemática mais avançada e mais interessante já na faculdade. 4 anos, não só na faculdade, no meio da faculdade, daqui a 3, 4 anos só. Aí ia ser duro, né, Daniel? Eu acho que isso é um sistema que desestimula, né? Embora ele continue fazendo o curso, portanto, as disciplinas de conhecimento geral, senão você fica deslocado do mundo, né, sem saber. Ivan, você acha essa coisa realmente chega a ser chata, às vezes, o ensino médio? O que eu acho é que ele não, como você disse, não dá oportunidade para a gente avançar mais do que em alguma matéria que nós nos interessamos. Assim, eu acho correto que a gente tem que estudar todas as áreas para ter uma formação mais completa, ter uma visão melhor de mundo, não se tornar alguém só bitolado em uma área, porque mesmo que você vá se aprofundar muito, é bom você ser um pouco generalista no conhecimento básico. Só que, por exemplo, se eu quiser me aprofundar em física pelo colégio, não dá. Para começar, não está na grade curricular, ou as matérias mais avançadas. E o mesmo vale para todas as outras matérias. Mesmo se a pessoa gostasse, por exemplo, de história e quisesse ver mais avançado, não ia dar para ver pelo colégio. Tá, e como é que você, no caso, fez? Você foi catar informação de física? De que maneira? Olha, quando eu comecei a estudar, eu estava lá em Linz, na minha cidade, e era difícil de saber o que eu tinha que fazer, eu entrei em contato com os alunos que já tinham participado da Internacional de Física nos anos anteriores. Eles me recomendaram alguns livros, no caso, livros que são utilizados, em geral, nos primeiros anos de Engenharia e Física, alguns livros de cálculo também, e falaram, você tem que ler esses livros e se preparar pelas outras provas. Então, foi de uma maneira meio autodidata. Tá, você também acha chato, Bruna, esse troço de ter que fazer algumas disciplinas, ou você gosta de todas? Eu realmente não gosto. Eu acho necessário, mas eu não gosto muito. Eu gosto de estudar matemática. Mas as outras matérias eu aprendo com elas. Eu aprendo a ver as coisas de outra maneira. Eu tenho aulas de geografia e história que não são matérias que eu seguiria, mas eu aprendo muito com elas. São ótimas. Você acha interessante, não interessante, eu começo a viver a história, viver a geografia. Eu vivo tudo que eu gosto, mas eu não seguiria. Mas a sua tendência Minha mesmo matéria é é matemática. É isso. Né? Vem cá, vamos ao nosso Daniel. Como é que você imagina que vai ser a sua vida? Você envolvido no mestrado já, matemática cada vez mais profunda.
como é que você vai ficar dentro da sala de aula com as outras disciplinas? Você fura muita aula? O Ivan estava dizendo antes aqui que de vez em quando matava umas aulas que não tinha paciência, né? Mas no seu caso, como é que você faz? Bom, para poder fazer um mestrado no IMPA, eu transferi o meu ensino para a noite, né? Para poder fazer concomitante. Nas aulas de matemática não tem muito problema, porque quem dá aula no meu colégio é meu pai. Então, as aulas de matemática eu fico estudando para mestrado, essas coisas. A aula de física e química também não é um problema, porque meu pai também é professor de física e química. Não na minha sala, mas ele também é um pouco adiantado nessas matérias. Então, na verdade, eu estudo mesmo para história, geografia, português. Ou seja, seu pai dá uma colher de chá para você ou ele te obriga ali a ficar presente? Não, porque quando eu era criança, meu pai me deu matéria mais avançada. Assim. Ele estudava comigo em casa e me adiantou na matéria. Ele te preparou, né? Ele me preparou, assim, ensino médio... antes dos 12, 13 anos, ele me ensinou o ensino médio inteiro dessas 3 matérias. Eu perguntaria a vocês, vamos começar pelo Nicolau, considerando seu início, Nicolau. O que atraiu você para matemática? De cara, estou falando vocês ainda no começo, né? Porque todo aluno reclama da matemática. A matemática é um fantasma, né? Nossa, a matemática é minha dificuldade. Nós aqui não, né? Eu acho que é não aqui nesse programa, mas é uma... É como se me perguntasse se eu gosto de berinjela, por quê, assim, né? Desde que você tomou natureza, contato, já começou a gostar? Sempre gostei de matemática. Isso está provado até pelo seu circuito, né? Que você foi das Olimpíadas e é professor, né? Seguiu a carreira. Vamos então nesse pé de seguir carreira. O nosso Ivan, lá do MIT agora, como é que vai ser? O que é que você pretende? Você quer ser cientista? Como é que é? O que é que você pretende na vida? Sendo sincero, eu ainda não tenho muita certeza do que eu vou fazer. Lá no MIT, você só decide oficialmente que você vai... qual vai ser o seu curso, qual que vai ser o que vai estar escrito no seu diploma, depois do 3º semestre. Mas eu vou seguir carreira de exatas, só que ainda não sei se eu vou seguir pela área de engenharia, pela área de pesquisa. Ainda não tenho uma tendência muito nem para uma área nem para outra, que eu vou decidir durante o curso. Tá, mas você, no seu site, até apresenta um monte de exemplos de exercícios de física. Ser professor, nem pensar? Olha, não está nos meus planos. Não, Não sei se eu levaria jeito como professor. Não, mas você, no site, tem sido bastante... Sim. E o pessoal gosta, né? Eu já entrei lá e vi que o pessoal gosta. Você, Daniel, já está lá no mestrado do IMPA. Sua vida, vai ser professor, vou pesquisar, vou aprofundar? Na verdade, eu já defini bastante o que eu quero ser, assim. Que eu pretendo pesquisar no próprio IMPA. Ser pesquisador de matemática, né? Mas eu acho... Você vai acabar ficando por lá, é isso? Eu vou acabar ficando Se por não lá. vier um outro estrangeiro comprar o passe como comprou o do Ivan, né? Eu pretendo ir para fora, mas não na graduação nem no mestrado, porque se eu fosse para fora agora, por exemplo, no Ivan, eu até poderia, aplicaria, eu acho que seria aceito pelas minhas medalhas. Mas o problema é que eu ficaria 4 anos, sei lá, eu acho que esse é o tempo, fazendo graduação lá e teria que parar meu mestrado. E eu já queria emendar um mestrado com doutorado e tentar fazer um doutorado concomitante com a faculdade, para tentar terminar tudo junto. Tudo junto e aí poder seguir. E será ciência ou aula? Pesquisa ou aula? Se você é pesquisador de matemática, você tem que dar aula. Assim é um fato. Se eu sou pesquisador de matemática no IMPA, eu tenho que dar aula no IMPA. Só que a maior parte do seu tempo você vai estar pesquisando em matemática. Então, assim, no final de contas você vai ter que dar uma aula. Mas a questão é se você vai... Você vai gostar mesmo de pesquisar. Eu Tá pretendo certo. mesmo é pesquisar. Bruna, você tem vontade de fazer o quê? Esse é um ponto delicado. Eu gosto de matemática, mas eu não sei se eu vou conseguir continuar fazendo as Olimpíadas. Por quê? Eu tô com uma agenda muito lotada, não tô tendo tempo para estudar para as Olimpíadas que nem eu deveria. Como assim? O que é que você tem tanto de agenda lotada aí? Explica pra gente. Eu gostei de fazer um esporte e agora eu tô fazendo basicamente toda semana. Todo que é que dia você da semana. faz? Vôlei. Vôlei. Compito pelo colégio. Nossa, e o vôlei já está disputando com a matemática? Não, a matemática é um amor, é minha paixão, mas o vôlei tá chegando perto. Está chegando perto? Eu acho que Corre eu não o gosto risco de daí? ficar parada. É que
Eu tenho sempre que mudar as coisas para ver qual eu gosto mais. Então, Aí esses 2 anos foi a matemática e esse agora está sendo o vôlei. você então admite que pode até não querer ser pesquisador e cientista, no caso. Eu não sei o que eu vou ser. Cada ano é uma coisa diferente. Tem muita coisa ainda a vir É pela muita frente. opção né? legal, gente. Bem, no seu caso, você já está saindo daquela figura, no meu tempo era um nome meio complicado que a gente usava para dizer, hoje é nerd, né? Como é que os garotos te veem com esse negócio? Eu tenho uma relação muito boa com... Sim. Que os populares também são os nerds no meu colégio. É assim. Os populares que têm as vidas sociais melhores também são os nerds. Pessoal legal são os nerds. Então ninguém vê a gente assim como... nerd. Que estuda demais, só quer saber de Não, estudar. vem aqui. Como é que você consegue estudar tanto e ainda conseguir ir festa, não sei o quê, me ajuda? Aí é sempre... mas estudar sempre foi parte da minha vida. Não é tão difícil assim. Pergunta para o professor, pergunta para o aluno. Eu já cansei de me oferecer para a gente estar indo mal em matemática. Aí eu ajudo durante a aula, é bem legal. Bem, aí você já quebra todo e qualquer preconceito, né? Tá dando uma força aos colegas. Eu vou querer saber do Ivan isso. Você não é olhado como... Ainda mais com essa quantidade toda de medalha, rapaz. Como é que fica com os colegas e com as meninas? Primeiro, começando com os colegas, depende muito do colega da sala, mas eu sempre me dei bem com o pessoal, nunca tive problemas. Às vezes, só quando eu estava muito ocupado, por exemplo, em 2012 eu tive que participar de 4 competições internacionais seguidas, uma da outra. Então eu fiquei meio ausente de ir em festa, de sair, porque eu tinha que estudar muita coisa. Mas no geral, tranquilo. E quanto às meninas, eu realmente não posso me queixar quanto a isso. Tá fazendo sucesso? Pouco. E quando você fica lá, agora tem que estudar, não vou poder ficar com você não, hoje é dia de estudo, ninguém reclama? Se reclama, não chegou aos meus ouvidos. Não, né? Pode reclamar, mas não manifesta, né? Pode não gostar, mas não manifesta, né? Daniel, você também já faz incursões aí? Como é que é com você, assim? Ainda mais um cara da escola, lá estadual, fazendo mestrado, né? Não te olha atravessado, não? É porque lá na minha escola eu acho que a diferença de nível é maior, porque é um colégio estadual e tal, mas o pessoal olha legal, fala, caramba, o filho do professor de matemática, meu Deus. E meu pai já me deixou dar aula às vezes, eu dei várias aulas de matemática, de química, de física. O pessoal não vê você como um bicho estranho, não, né? Não, eles acham legal assim, né? Pô, olha só. Até porque a medalha dá algum prestígio, talvez, né? Dá um prestígio. Bem, se for o caso da medalha, então você pode ir balançando aí que vai conseguir atrair gente, pelo jeito. Bem, eu vou fazer mais um breve intervalo, já já a gente volta para conversar com eles. Um instantinho só que a gente volta já já.